Amados irmãos e irmãs, a alegria da presença de Deus, a força do Espírito Santo que deve agir e que deve nos conduzir. E esta força, como eu disse logo no comecinho, nós já temos através do nosso batismo. Deus comunica o seu amor. Deus nos faz missionários, missionárias. A primeira leitura que nós ouvimos chama-nos a atenção para a força da graça de Deus naquele, de um modo especial hoje em Paulo, que coloca em prática o projeto de Deus, levando a palavra. A maldade do mundo não é para causar medo nos enviados de Deus. Paulo recebe esta grande graça, esta grande alegria. Precisa testemunhar o amor de Deus. E ele o faz, ficando naquela cidade durante 1 ano e meio. Colocando em prática o amor de Deus, anunciando a palavra do Senhor, para que as pessoas, através da intimidade com a palavra, possa verdadeiramente testemunhar a alegria da presença desse Deus, vivo e verdadeiro. Desse Deus que chama a todos e a cada um a ser missionários, missionárias. Nós estamos diante de quê? Diante do mês de maio, aonde nós temos uma devoção especial à Virgem Maria. Mês de maio, mês de Maria. Recentemente, nós tivemos a graça de celebrar Nossa Senhora de Fátima, Maria com tantos títulos, mas a mesma mãe do Senhor, aquela que vem nos visitar e vem nos trazer quem? Jesus Cristo. Maria nunca vem sozinha, Maria ela sempre traz Jesus. Maria é o exemplo daquele e daquela que, assumindo a palavra de Deus, que permitindo que a palavra de Deus faça verdadeiramente morada, coloque em prática o projeto de Deus, o projeto de amor. É exatamente isso que Jesus hoje está dizendo. Ele vai cumprir o projeto do Pai, de uma forma bem simples, através do amor. Jesus revela o amor de Deus quando Ele comunica a nós e aos seus apóstolos a graça do projeto santificador de Deus. E Ele vai dar um exemplo bem simples da mulher que sofre as dores de parto. É uma coisa interessante que na época de Jesus não tinha cesariana, não tinha anestesia. Então era uma dor que só a mulher sabe. Mas essa dor é superada depois pela alegria da vida nova. É isso que Deus quer nos fazer em nós. Ele quer nos dar esta alegria desta vida nova. Mas para isso, meus irmãos e minhas irmãs, a exemplo da Virgem Santíssima, nós precisamos o quê? Colocar em prática o projeto evangelizador do Senhor. Nós precisamos ter coragem, nós precisamos enfrentar os nossos medos e ir ao encontro desse Deus, que nos chama a ser as suas testemunhas. Ele volta para o Pai, mas Ele não vai nos deixar órfãos. A igreja não é órfã. Nós temos pai, nós temos mãe, nós temos irmão e nós somos conduzidos pela ação do Espírito Santo. É uma igreja cheia de vida e esta vida deve ser comunicada a todas as pessoas. Nós percebemos que muitas vezes o comodismo, que nós vimos na primeira leitura, quando aqueles que não aceitam mais a adesão das pessoas ao projeto de Deus, tenta levar Paulo para o tribunal e matam um inocente. Quando nós agimos conforme o mundo quer, nós vamos matar pessoas, nós vamos fazer as pessoas sofrer. Mas quando nós permitimos que a ação de Deus conduza a nossa vida, o mundo vai se alegrar. É exatamente esta alegria que Jesus está comunicando aos discípulos hoje. A alegria do anúncio do Evangelho, a alegria da presença desse Deus que vem em nós fazer morada e que nos confia a missão de levar o projeto de Deus para todo o mundo. Eis que estareis convosco até o confim
dos tempos. Deus nunca vai nos abandonar. Ele nos convida a sermos estas testemunhas e levar a sua mensagem. Qual que é a sua mensagem? De vida. Deus é um Deus da vida, não é o Deus da morte. O último inimigo a ser vencido foi a morte. Jesus Cristo ressuscitou. Esta é a nossa fé, essa é a nossa confiança. E nesta alegria que somos renovados pela graça do Espírito Santo, pela graça da sua palavra, nós devemos colocar em prática através do quê? Através da força da fé. Mas não é uma fé parada, não é uma fé morna, é uma fé atuante, capaz de fazer com que o projeto de Deus aconteça. Ter a coragem de Paulo. Na época de Paulo, os cristãos eram perseguidos, mas também nós devemos rezar pelos cristãos que estão na China, pelos cristãos que muitas vezes são perseguidos pelo mundo, por dar testemunho do amor de Deus. Nós estamos no Brasil, um país livre, que respeita as denominações religiosas. Nós somos livres. E essa graça deve nos fazer o quê? Portadores do amor de Deus. E esse amor vai acontecer quando cada uma, colocar em prática o dom do nosso batismo. Estamos aqui na Rede Vida, no Santuário da Vida. Com certeza, para que a gente possa chegar a milhões de pessoas que estão nos assistindo, nós contamos com a colaboração desses outros evangelizadores, desses nossos benfeitores, que juntos pela vida levam o projeto de Deus à frente, que junto pela vida comunica a graça da salvação. É aquilo que Paulo está fazendo, é aquilo que muitas mulheres vão fazer para a igreja, ajudando. Talvez eu sou incapaz, não tenho possibilidade de sair em missão, eu vou fazer a palavra de Deus chegar. É esse convite que hoje nós estamos tendo de Jesus. Alegria. Em muitos lugares, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus e a Eucaristia só chega através da televisão. Em muitos lugares eles não celebram, não porque não querem, porque não têm sacerdotes. E nós temos essa graça de termos a Eucaristia todos os dias em nossa vida. Que o Senhor possa nos fortalecer nesta comunhão. E que o Espírito Santo, que se renova na graça do amor de Deus, possa nos dar a alegria que Jesus está dizendo. Vocês vão se alegrar. Feliz daquele, feliz daquela que permanece fiel ao projeto de Deus. Dentro da congregação mariana, da nossa federação, nós temos o casal, a dona Nilma e seu Antônio, que hoje celebra 54 anos de matrimônio. Hoje é aniversário dela também. Quero dar esse exemplo. Com certeza teve muitas dificuldades, mas o amor foi maior. Quando nós amamos, nós não olhamos a dificuldade, porque nós sabemos que nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. É essa graça que Deus quer nos dar. Ele sempre estará conosco. Por isso que Ele chama a nos ter alegria. Alegria da fidelidade ao seu projeto. O mundo pode até querer matar o projeto de Deus, mas nós não somos do mundo. Nós precisamos ouvir o quê? A sua palavra e colocá-la em prática, para que a ação de Deus aconteça. A catequese que nós recebemos lá na nossa infância deve permanecer. Ela não deve morrer, mas ela deve ser cada vez mais colocada em prática. Porque o projeto de Deus nos chama a ser o quê? As suas testemunhas. E de um modo especial, os congregados marianos. O que Maria faz? Ela sabe que vai ser a mãe do Salvador. Ficou com os pezinhos para cima na rede? Não, saiu às pressas, foi visitar quem? Isabel. E o que acontece com a visita de Maria? Isabel, quando a saudação de Maria chega aos ouvidos de Isabel, Isabel ficou cheia do Espírito Santo e João Batista pulou de alegria no ventre da sua mãe. É isso que Maria quer nos trazer, a alegria da presença de Deus.
E nós somos congregados marianos. É essa alegria que nós precisamos levar ao mundo. É esta alegria que nós precisamos fazer acontecer. É aquilo que diz o Papa Francisco. No Dia Mundial da Comunicação, é necessário ouvir com o coração. É isso que nós precisamos ter. Deus em nosso coração, para permitir que a sua salvação possa sempre nos conduzir. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para que sempre seja louvado.